Gravando. Esse está no ar pelo YouTube, no canal Nascimento Comunicador, mais um quadro de entrevistas que é o Sala de Visitas. E hoje vamos aí conversar, né, ter um bate-papo com o jornalista, escritor, biógrafo Vitor Gagliardo. Ele fez o livro do Drummond, né? Orlando Drummond, nosso grande Seu Peru, Scooby-Doo, entre outros e grandes personagens. Uma homenagem, uma biografia a Orlando Drummond. E você vai ver tudo isso aqui agora, hein? Aqui pelo canal Nascimento Comunicador. Vamos aí colocar os melhores momentos da entrevista. Eu peço que você dê o seu like, dê o joinha, compartilhe com a gente essa dinâmica do YouTube. Nascimento Comunicador. Dê um like nessa entrevista e curta e se inscreva no canal Nascimento Comunicador. E a pergunta que eu tenho para fazer para o Vitor é quando ele percebeu, Vitor, quando que você percebeu essa vocação para ser escritor? Conta aí pra gente. Na verdade, assim, eu sou formado desde 2005, né? Uhum. Então, eu gostei de escrever, né? Mas nunca foi uma coisa muito assim. Eu nunca pensei, por exemplo, em fazer um livro. Nunca pensei é, em apresentar um jornal. Nada disso, né? As coisas foram acontecendo naturalmente. Mas assim, escrever sempre foi uma coisa que eu sempre tive interesse. E mais do que nunca, uma coisa que me chamou a atenção em fazer jornalismo era a possibilidade de fazer algo para o bem, sabe? Eu entendo o jornalismo como algo social. Então, por exemplo, eu sempre me tive assim o interesse em fazer matérias de serviço, coisas do tipo, né? Então, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo. Mas daí, por exemplo, um dia achar que eu ia escrever um livro, jamais, entendeu? Uhum. E como é que é a sensação de fazer um livro que remete à história de um dos maiores nomes em termos de comunicação? Como é que foi essa Olha, assim, realização para você? eu vou te falar que a ficha está caindo ainda. Sabe por quê? Porque a gente vai recebendo o retorno, né, das pessoas, né? Então, por exemplo, ainda bem, né? Graças a Deus que até hoje todos os retornos foram positivos, né? Mas enfim, também eu tenho que até me preparar para um dia não ser, né? Mas assim, Uhum. ainda bem que todos foram positivos até agora. Mas assim, a ficha está caindo ainda. Você sabe que quando eu penso nesse livro, duas coisas me vêm à cabeça. Foi quando eu recebi o livro pronto e eu tive a oportunidade de entregar nas mãos do Senhor Drummond e o dia e na hora que ele chega no dia do lançamento, que foi algo também assim indescritível. Mas o legal, Thiago, assim, assim, eu tenho fotos, por exemplo, no dia do lançamento, mas no dia que eu entreguei para ele o livro, eu não tenho nenhum registro fotográfico, eu não filmei, eu não fiz nada. Mas é uma lembrança tão bonita, sabe? Porque eu lembro dele pegar o livro, porque o livro, como está aí, que você está mostrando, é o desenho dele, né? Uhum. Então ele olhava para o livro e me olhava do tipo, sou eu. Então, é o É senhor, para sabe? A sua mim. história está aqui. Então, a sua história está aqui. E ele se emocionou com isso. Então, esse olhar dele, sabe? Foi algo, assim, lindo, sabe? Muito bacana. E Oi, Ana. você criou também um elo, né, de ser considerado como um parente do Drummond. Como é que é ter esse reconhecimento? E como é que foi essa aproximação para chegar até ele? Então, na verdade, o que que acontece? O Felipe, um dos netos do Drummond, ele é amigo de infância da minha esposa, da Thaís. E eu então eu conheci o Drummond no casamento do Felipe, acho que foi em 2011, 2012, se eu não me engano. Mas até então eu conheci o Drummond, né? Assim, eu sempre fui fã dele, porque eu sou de 82. Então eu cresci assistindo o Scooby-Doo, eu cresci assistindo o Popeye, o Alf, o Caverna do Dragão, os Smurfs.
até chegar à escolinha do professor Raimundo, que eu também acompanhei, né? Ele como seu peru. Então, eu lembro, o meu primeiro contato com ele foi na pista de dança, no casamento do Felipe. Olha que loucura. Caraca, que bacana. Foi, assim, tem até uma foto no meu Facebook sobre isso, né? Foi na pista de dança. E aí, assim, passou um tempo, eu estava conversando com a Thaís, falei assim, pô, acho que eu vou mandar uma mensagem pro Felipe, né? Quem sabe, né, eu não posso fazer a biografia dele. Louco, né? Tinha a menor noção, menor noção mesmo do que eu estava, assim, pensando em fazer. Resultado, mandei a mensagem, mas sabe quando você manda sem ter muita convicção de que ele vai Uhum. te dar, de que ele vai te Sem responder? esperar o retorno, o retorno. Então, eu falo que ele foi o grande culpado, porque ele falou com a família e a família autorizou a escrever o livro. E aí foi uma loucura, porque foi tipo, cara, e agora, né? O que que eu faço? E foi muito difícil no começo, não foi fácil não. Foi bem difícil mesmo. Aí foi daí que veio a partida da ideia de construir o livro. Foi, mas assim, o que que acontece? Sabe, a minha grande, por exemplo, dificuldade, só para você entender, eu trabalho hoje em TV, né? Em TV, a gente tem um tabu, digamos assim, que é sempre fazer uma matéria, uma reportagem, seguindo um tempo meio que padrão, sabe? De 1 minuto e meio, 1 minuto e 40. Para você conseguir fechar uma matéria de 2 minutos, olha, é um sufoco. Assim, o editor tem que comprar muito a sua ideia. Então a gente tem um tabu no jornalismo, infelizmente, né? A matéria, a gente não faz o que ela rende. Ela segue um padrão. Isso é muito ruim. Mas enfim, então, por exemplo, eu tinha uma história dele que era muito bacana e eu não conseguia desenvolver, porque assim, ficava sempre tudo muito enxuto, sabe? Eu falei, não, mas espera aí, não é uma matéria de TV. Aqui eu tenho a possibilidade de escrever mais, de poder falar um pouco mais, né? De ser mais detalhista. E eu não estava conseguindo. Eu não estava conseguindo mesmo. Então, por exemplo, uma história que eu achava que se era assim maravilhosa, eu escrevi uma página. Eu falei, pô, mas se essa história eu estou escrevendo em uma página, imagina que ela não for tão legal, né? Mas assim, depois de um bom tempo, cara, que eu consegui achar um formato. E aí depois que eu achei o formato que eu queria, que Uhum. eram sim histórias curtas, mas assim, mas bem elaboradas, né? Assim, Foi criando um contando ritmo, né? tudo. Assim, exatamente, porque a leitura tem que ter um ritmo, né? E eu não estava achando esse ritmo. Depois que eu achei esse ritmo, aí foi tudo muito rápido mesmo. Muito bacana. E fazer um livro não é uma coisa fácil assim, né? Da noite para o dia ou vice-versa, do dia para a noite. Levou quanto tempo? Quanto Então, eu tempo levei para quatro fazer um livro? anos. Quatro Eu levei anos? 4 anos para fazer esse livro. 4 anos. Mas assim, é o que eu te falo. Até achar o formato, eu demorei 1 ano e meio, dois, mais ou menos. Aí, 2 anos aí que você conseguiu afinar, fazer o ajuste, né? Então, é que eu te falo, foram 2 anos muito difíceis, assim, muito complicados para tentar achar o formato, sabe? Então, era até um pouco frustrante isso. Mas depois que eu encontrei o formato, cara, ficou uma coisa, sabe, prazerosa. Posso só fazer, posso só Opa, falar um pode. detalhe? Tá aqui com a gente o Marcelo Castilho, que é um grande Abraço. amigo, um grande jornalista, um grande repórter, que eu sou um grande fã dele. Abraço aí, Marcelo. Muito bacana. Aí chegou o momento que você tinha que ouvir, né, do Drummond, fazer aquele apanhado, né, de histórias. Como é que foi essa construção? O primeiro contato, ele contando uma história para você. Então, o que que acontece? O Drummond, eu quando o conheci, ele já tinha mais de 90 anos, né? Ele tinha 95 mais ou menos, 95, 9, não, tinha acho que 94, 95, se eu não me engano. Então, assim, se a gente não lembra muito coisas do nosso passado, imagina uma pessoa com 94, 95 anos, né? Então, o Drummond, por exemplo, ele tem histórias muito marcantes na cabeça dele que ele lembra, sabe, muito bem. Mas tem outras que ele já não lembrava mais.
Então, assim, o que ele lembrava, a gente estava sempre falando, conversando, mas assim, o que ele não lembrava, eu tive que recorrer a entrevistas com pessoas que Pessoas mais trabalharam com ele, próximas a né? ele. Pessoas próximas. Cara, assim, um acervo de imprensa foi muito importante da Biblioteca Nacional. Sem isso também não seria possível, que é muito bacana esse acervo que existe lá. Então, assim, foi uma construção assim, foram várias partes, né? Muito bacana. Aí você chegou Agora, a você sabe, gravar também? Fazer uma gravação dele em áudio em para vídeo poder não, ouvir? em áudio eu fiz. Em Sim. áudio eu fiz. Você sabe que teve uma coisa muito interessante nesse caminho todo, é que a família, eu digo assim, a família como um todo, né? Em nenhum momento a família pediu para ler o livro, Olha, o que é muito louco, né? por qual Porque razão? assim, Não, não queremos ler. Por qual razão? assim, eles falavam o tempo inteiro, olha, a gente confia em você. Isso só Hum, aumentou a responsabilidade, né? olha, Se eu assim, eu queria, né? Olha, lê aí, vê se está tudo certo, né? Aí teve num dia antes do lançamento, eu estava na casa dele, a gente estava dando uma entrevista. Tinham três emissoras marcadas nesse dia, né? E aí, entre uma gravação e outra, a dona Glória me chama no canto e fala assim: Olha, eu quero falar com você. E ela estava com um livro na mão. Falei, putz, é agora, né? Vou tomar aquele esporro, mas agora não tem o que fazer, né? O livro está pronto, né? tá tudo pronto já, né? Aí, pois é, publicado, né? Aí ela chegou, olha, tô adorando o livro. Eu falei, Ah, que ufa, bacana. nossa, O alívio, bateu o alívio, graças a Deus. foi um alívio, tipo, nossa, ainda bem que eu não escrevi nada errado, né? E é bacana que quando você tem uma ideia, né, de fazer um livro que remete à história do Orlando Drummond, é você fazer uma viagem ao túnel do tempo, né? E qual viagem nesse túnel do tempo que você achou mais bacana, assim, um fato? Então, ele tem várias histórias legais, né? Ele tem várias histórias legais mesmo. Por exemplo, algumas histórias assim que eu conto no livro, a própria família não sabia. Isso que é o mais legal também de tudo, né? Legal. Ele não lembrava, por exemplo, e a própria família não sabia. Quer ver? Vou te dar o exemplo de uma. Ele antes dos seus 20 anos, ele, ele participou de um campeonato de boxe. Caramba, Cara, quem ele vai não imaginar, lembrava hein? disso. Ele não lembrava disso. E a família, ué, cara, sério, ele nunca falou isso pra gente. Nunca. Pois é, mas ele participou. Então, assim, você descobrir coisas que nem a família sabia e que ele não lembrava, isso é bem legal. Agora, você está me perguntando uma história que me marcou? Tem uma que é o seguinte: a gente, a gente, quando fala do o Drummond, a gente assim, sempre lembra do lado profissional dele, né? Sim. Que foram as dublagens, o trabalho na TV como rádio ator. Mas, na verdade, uma história dele que me encantou é a necessidade dele querer estar sempre perto da família. E isso me marcou porque, eu vou Bacana. te dar um exemplo. É, ele fazia, assim, ele era a renda da casa. Uhum. Então, a gente tem que pensar o seguinte, lá O para os chefe anos da 50, família. A visão do chefe da chefe da família. Então, família. isso. Então, nos anos 50, 60, 70, não tinha muito aquela coisa de, olha, o seu horário de trabalho é esse, você vai trabalhar da hora tal, a hora tal, se não é hora extra, não tinha muito isso. Então, assim, o Drummond saía muito cedo de casa e voltava sempre muito tarde. Ele ficava, por exemplo, fazendo rádio. Teve um período da vida dele que ele fez rádio, TV e dublagem, para você ter ideia. Então ele ficava muito tempo fora de casa e assim, morrendo de saudade da família. A dona Glória, né, porque ele já tinha dois filhos, a Helenita e o Orlandinho. Então, assim, ele se ressentia muito disso. Tipo, aquele dilema, né? Eu preciso trabalhar, mas eu também quero ficar com a minha família.
Assim, uma coisa que a gente, por exemplo, vive hoje, que eu, por exemplo, eu vivo hoje, que eu trabalho hoje em dois lugares, e eu chego, assim, eu já saio muito cedo de casa e volto muito tarde, então eu fico muito pouco tempo com a minha família. Então, assim, o que eu passo hoje em 2020, quer dizer, já passo já há algum tempo, mas hoje, 2020, o Drummond passava nos anos 50, 60, 70, sabe? Então, isso para mim é muito forte, e a família adora ele, do tipo, olha, a gente entende que você ficou muito tempo ausente para trabalhar, mas o momento que você tinha para ficar com a gente era nosso. Isso é muito Bacana. legal. Olha Mostra o o lado Vitor bem aí. humano, né? Grande Vitor. Abraço aí, Vitor. Então, Aqui, eu tô falando você... com você, olha aqui, ó, olha aqui, ó. Olha quem aparece, ó. Olha aí. Olha a pequenininha já aqui do lado, tá vendo? Momento família. Momento família. Momento fofo da live, vai. Bacana. Um selo Fofurite. Selo Fofurite de qualidade. Mas aí, Vitor, tem uma coisa bacana também, né? Que o livro também destaca valores tradicionais da família, né? É o Orlando trabalhador, o pai de família, a preocupação assim de colocar coisa em casa. E o que que você fascinou, sabendo das histórias dele, uma característica que você achou muito interessante assim? Então, assim, eu acho que é exatamente, por exemplo, essa questão da família. Eu acho que isso me marcou muito, sabe? Acho que essa para mim é a necessidade de você estar junto, estar próximo de quem você ama, sabe? De você ter, por exemplo, saber que você tem assim pessoas próximas que estão com você, sabe? Que te dão apoio, estão perto, estão próximos nos momentos alegres, nos momentos difíceis. Acho que esse suporte e para você ter ideia hoje, se você, por exemplo, encontrar com o Drummond, você pode ter certeza que vai estar todo mundo do lado dele. Vão estar, ou vai estar a Dona Glória, ou vai estar ou os dois filhos, um ou outro, mas ele nunca vai estar sozinho. E o mais Bacana. assim bacana de tudo é quando, por exemplo, o senhor Drummond está falando com alguém, ele vai te dar toda a atenção do mundo, mas você vai perceber que o olhar dele, por vezes, vai sair assim da sua direção. É exatamente nesse momento que ele está procurando aonde está a Dona Glória. Ela tem, Muito assim, bom. eles precisam estar próximos. Isso é muito legal. E essa ligação a gente vê direto, né? Como você está falando aí, e eu vou sacando mais ainda, pelo fato de você também falar e conviver, viu como é que foi produzir o livro, todas as entrevistas, fotos, lá estão eles. Muito bonito isso, cara. Muito bacana mesmo. Não, estou te falando, é assim, é impressionante que assim, claro que eles já passaram por brigas, problemas, dificuldades, claro, todo mundo passa, né? Mas assim, é impressionante a força dos dois, sabe? A união dos dois. Isso é muito bonito mesmo. Aí você mostrou aí que a filhota está por aí. Então Tá você, vendo rodando. um pouco mais, descobrindo essas façanhas aí do bem do Orlando Drummond, você aplicou isso também na sua vida? Porque é um referencial, né? É uma referência. Claro, sem dúvida. Assim, mais do que nunca. Você quer ver que tem uma coisa que eu acho que é bem legal? Às vezes eu chego em casa, aí dá umas 8 horas da noite, eu tô com o telefone, ou no WhatsApp, ou vendo alguma notícia. A minha filha, que tem um ano e 10 meses, faz um ano e 11 agora, no dia 24, ela chega para mim e ela bate na minha mão e fala assim: Papai, acabou, acabou. Sabe, do tipo, larga isso e vem ficar comigo. E assim, é imediato. Eu tenho, por exemplo, eu tenho tentado o máximo que assim que eu posso quando eu estou em casa ficar com ela. Por isso que eu te falei assim, a gente até fazia às 9, lembra? Essa live. Uhum. Mas eu falei, não, não, vamos fazer às 8, porque assim, é a chance que eu tenho, depois de ficar o dia inteiro fora, eu vou fazer ela dormir, sabe? Para poder estar junto. Muito bacana. E no livro teve parceiros, né? Eu vou botar uma imagem. Eu gostaria de que você descrevesse como é ter um parceiro como esse cara aqui, que ajudou muito no livro. Olha aí. Só tentar Tá dar uma cortado. É o cortada Briggs? aqui. É.
É o Briggs? Ah, Sim. rapaz. Rapaz, pro Briggs, assim, eu posso fazer uma declaração aqui, cara. Você sabe que eu fiquei quase um ano tentando gravar com o Briggs pro livro. E assim, não conseguia, por uma questão mesmo de agenda, sabe? Uhum. O Briggs sempre muito, muito atarefado, né? E a gente não conseguia. Tanto que quando eu consegui gravar com ele, eu cheguei na casa dele, eram quase 9 horas da noite, pra você ter ideia. Ele, cara, vem, porque senão a gente não vai gravar nunca. E assim, eu vou te falar, foi sensacional estar com ele. Tanto que assim, eu não tinha ideia, assim, de quem faria a introdução do livro, nenhuma. Quando acabou a entrevista, de forma automática, eu perguntei: eu posso te fazer um convite? Você aceita escrever a introdução do livro? A ele: eu aceito. Rapaz, dali em diante, a gente criou uma amizade muito bacana, de sempre estar se falando. É, E assim, uma coisa muito legal também, que eu acho, é que o Briggs tem o Drummond como um ídolo dele, né? Uhum. Como uma referência dele. Padrinho E ele também, né? sempre, padrinho, e ele sempre faz questão de falar sobre isso, né? Se você reparar, cara, porque, assim, infelizmente você não estava lá no dia, mas no lançamento tinha uma molecada, cara, uma molecada nova, sabe, de, assim, adolescente, cara, tipo, eles, assim, eles não viram Drummond, não viram. Mas, assim, o próprio fato do Briggs falar, olha, conheçam esse cara, porque esse cara é bom, esse cara é demais, ele é a minha referência, fez com que essa garotada fosse atrás, sabe, para conhecer quem de fato né, o Drummond. Então, Muito assim, bacana. Briggs é, cara, assim, é um grande amigo de vida que eu consegui e eu quero manter pro resto da minha vida. Muito bom. Temos algumas imagens aqui. Vitor, eu quero fazer uma pergunta que, sabe como é que é coisa de internet, né? Tem aquelas oscilações. A imagem para mim tá boa e para você? Tá boa, tá Tá boa. boa? Já ficou já um pouquinho ruim já um pouco, mas agora tá boa. É, né? Oscilando. Eu vou jogar aqui um vídeo. Ele só tá no mudo, mas eu gostaria que você descrevesse fazendo um comentário como foi Ih, viver esse rapaz, momento. Olha não só. me complica, hein? Olha só que bacana, Ah, cara. Fala um pouquinho o que aconteceu com você aí nessa noite. O que você, representa essas você, imagens? você lembra que eu te falei logo no começo que duas imagens que elas me marcaram muito? Uma é Uhum. exatamente essa. Essa aí, cara, Nossa, essa muito imagem é bacana, né? simplesmente, assim, é porque tá no mudo. E assim, você pegou de uma matéria, né? Uhum. Quando ele chegou, Sim. as pessoas aplaudiam, cara. Foi uma barulheira do tipo, foi uma, sabe, reverenciando ele. Isso foi lindo, cara. E o mais legal, cara, é que ele pôde que ele presenciou isso tudo, sabe? Tem uma história, eu vou te contar duas histórias. A primeira, a primeira no dia do lançamento, infelizmente a gente não teve muito apoio do shopping para fazer o lançamento, né? Uhum. E aí, cara, a gente estava esperando umas 200 pessoas, vai, não mais que isso. Tiago, tinham mais de 600 pessoas, cara. Mais de Nossa. 600 pessoas, uma fila quilométrica no shopping, não teve livro para todo mundo, para você ter ideia, foi uma loucura. E assim, e aí depois o shopping começou a botar um monte de live também nas redes sociais dele, sabe? Porque viu que foi muito legal. Então, assim, a história que eu assim, ia te contar a outra, o Drummond, em 2015, mais ou menos, ele sofreu um acidente em casa, um acidente doméstico. E os jornais deram isso, né? Os jornais, os sites, né? Falaram desse acidente dele. Embora muito doloroso, né? Ele sentiu dor, ele teve umas costelas machucadas, mas enfim, ali
ele teve um carinho que ele achava que ele não tinha mais. Sempre, porque é o seguinte, sempre que ele mora em Vila Isabel, sempre que ele ia para a rua, ele era parado para tirar foto, para dar abraço, para as Uhum. pessoas falarem com ele, olha o seu peru, olha a voz do Scooby-Doo. E ele sempre foi muito atencioso com todo mundo. Mas quando ele sofre o acidente, e isso, sabe, vai para toda a mídia, o telefone da casa da Dona Glória não parava de tocar. As pessoas comentavam nas matérias de site, nossa, ele marcou a minha vida, ele marcou a minha infância. E todo esse material foi, assim, mostraram para ele. Ele se sentiu nova assim, isso deu para ele uma força, cara. Mas uma força de saber que, olha o que eu fiz, as pessoas de fato lembram, elas gostam, marcaram a vida dela. Isso para um artista, cara, é muito simbólico, né? É muito importante isso. É aí que ele tomou a Saber que dimensão, o você quanto que ele é marcou, querido, né? né? Olha, eu acho que ele lembrou o quanto que ele é querido, entende? Ele Uhum. lembrou. Ele sempre soube, mas assim, ele passou um tempo longe da TV. Essa Tem que é a também, grande né? verdade, né? Essa Passou um questão tempo também. longe. E as pessoas, cara, assim, aquela coisa que a gente fala que de fato o brasileiro não tem a memória, não tem mesmo não, cara, isso é verdade. Então, assim, ele ser reverenciado, cara, pelo trabalho, por ser quem ele é, pelo que ele fez, isso é muito bacana. Legal. E, e temos aí imagens deles aqui, ó, dele em cena. Olha só, momentos da escolinha. E o que que Você sabe você que, gostava mais hum, assim, em termos de personagem dele? Qual chamava a atenção para você? sem dúvida o Scooby-Doo, sem Scooby-Doo, dúvida, né? sem Clássico. dúvida. Você sabe que ele já brigou comigo uma vez, né? Porque eu falei numa entrevista, e ele estava perto, que o Scooby-Doo era o personagem preferido dele, né? Ele, não. Eu gosto de todos. Eu falei, tá caceta, né? Mas enfim, eu continuo me arriscando, ele vai brigar comigo de novo, mas eu vou falar. Eu acho que o Scooby-Doo de fato tem, sabe, um espaço ali especial no coração dele. Agora, você sabe uma coisa que é interessante? Que assim, as pessoas quando olham uma pessoa que tem, por exemplo, a carreira dele, não tem dimensão do quanto foi difícil chegar lá, né? Tem Verdade. muito isso, né? E foi difícil, foi difícil. Eu vou te dizer que ele soube aproveitar as oportunidades da vida. Mas você quer ver uma coisa? Que assim, que é só para você ter ideia do que eu estou te falando? Ele, quando era adolescente, ele fez um teste para a Rádio Nacional que ele tinha que cantar uma música. Ele não conseguiu cantar. Ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, que ele não conseguiu cantar. Nossa, Imagina isso. Quer ver uma outra? Ele era contra a regra na Rádio Tupi sim. e ele queria uma chance para ser radioator, né? E assim, e o Paulo Gracindo, que é o grande guru dele, né? Demorou a dar essa chance, mas deu. Cara, assim, ele fez um teste, ele não passou no teste. Não passou. Era um papel Coisas mais assim que a gente não dramático. imagina, né? Não, assim, Houve era um papel dramático. uma certa dor no caso, né? Mas a Não, dor é um então, ele não aprendizado, uma passa. superação. Pois é, ele faz o teste, ele não passa. Aí ele faz o segundo, que era uma coisa mais de humor, e ele passa. E aí ele tem a primeira chance como radioator. E ele tinha que falar a frase, está bem, doutor. Ele fica tão nervoso, mas tão nervoso, que ele fala, está bem, doutor. Como era ao Nossa. vivo, passou. Todo mundo entendeu, cara, você estava nervoso, beleza, foi. Mas enfim, é isso. Quer ver uma coisa? O personagem do seu peru não foi criado por ele, não foi feito para ele. Foi feito por um outro ator. Que Você sabia dessa recusou, né? história? Sim. Recus, recusou por puro preconceito, cara. Achou que fazer um papel de um personagem gay
ia ser muito ruim para a própria carreira. Aí a gente tem que lembrar que a gente está no final dos anos 80, né? Se hoje a gente sabe que tem um preconceito que ainda é enorme, no final dos anos 80 era maior ainda, Uhum. né? E aí esse ator não quis fazer, do tipo, não, não vou fazer não. Olha que loucura, cara. E aí o Chico Anísio, que já conhecia o Drummond, desde os anos 50 como radioator, falou, olha, Sininha, que era a diretora do programa, né, Sininha de Paula, chama o Drummond que ele resolve. E assim, e ele foi lá e resolveu. Pra você ter ideia, Deu conta do essa recado. história deu conta do recado. Muito Mas bacana. assim, mas ele aproveitou uma oportunidade na vida, entendeu? Uhum. A oportunidade veio para ele, ele abraçou e seguiu em frente. Então, mas é uma coisa que ele sempre fala, que é que a gente tem que estar preparado para ter a oportunidade. Porque, por exemplo, às vezes a gente tá numa dificuldade, a gente não progride. Isso acontece com todo mundo, né, cara? Você acha que a sua vida Uhum. não tá andando, né? Assim, você acha que a sua vida tá parada. E às vezes vem uma oportunidade e a gente não está preparado para conseguir pegar nessa essa chance, né? Também Uhum. tem isso, né? Muito bacana. E fala um pouquinho desse momento aqui, ó. Como é que foi receber ele ali, fez uma foto com você, você com o livro, a sua obra em mão. O que que passou pela sua mente nesse dia aí? Qual foi o retorno, o feedback que você recebeu? Ah, é assim, eu vou te falar, cara, eu só tenho recebido carinho, sabe? Uhum. Carinho dele, carinho da família. Pra você ter ideia, cara, o seu Drummond, a Dona Glória, o Felipe, né? Eles participaram da festa de um ano da minha filha. Você sabe, assim, não Nossa, que tem bacana, hein? palavras, sabe? Esse carinho que eu recebo deles, cara, de todos da família, da gente se falar, para assim, nesse momento de pandemia, né, por exemplo, a gente sempre está se falando, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá precisando de algo, sabe? A gente está sempre conversando para estar junto, para se apoiar, sabe? Eu acho que isso que é o mais legal. Então, ainda em clima de pandemia ainda, vocês estão se comunicando, Sempre. trocando A gente, a gente, se- mensagens. a gente sempre se fala. Assim, a E gente não o está junto Drummond, você já presencialmente. ouviu ele no telefone? Como é que é a emoção de ouvir uma voz tão marcante no telefone? Teve esse Ah, privilégio? cara, Com certeza, né? teve já algumas vezes, entendeu? Algumas vezes. Mas Muito nada é tão bacana. bom quando tá perto, assim, como tá perto dele, sabe? Porque é uma sensação de paz, cara, uma sensação Uhum. de felicidade muito grande, né? Você sabe que o Drummond, ele me contou essa história e eu boto ela no livro, que acontecia muito das pessoas ligarem para ele e falar o seguinte, ó, o Drummond, aí, me dá uma força aí, cara, porque o meu filho, sei lá, minha filha, não tá comendo direito, cara. Precisa comer uma verdura, uma coisa assim. Não tem como o pai ligar e falar para comer um espinafre, Legal. não? Aí ele, ai meu Deus, tá bom. Aí pegava o telefone, ligava, aí o papai falava com a criança, o Scooby-Doo falava com a criança. Que A criança comia, a bacana. criança comia, a criança ficava louca, né, cara? Que legal, isso é muito bacana. Muito legal. Ah, E uma pena, hein? Hein, uma pena aqui ficar cariocando, né? ela disse Tá que teve a falando oportunidade de que encontrar ele, mas ficou envergonhada e pediu uma ah, foto. você perdeu uma chance. Ele faria com você de boa mesmo. E conselhos do próprio Drummond? Você recebeu já? Inúmeros. E não, assim, ele tem um mantra que ele já me falou algumas vezes e eu roubei dele, né? Confesso, né? Que eu até coloco no final, tá na, tá no final do livro, que é o seguinte: a palavra mais próxima do amor é humor. Assim, eu acho que isso diz tudo, né? É, você não vê ele triste, ele tem sempre uma palavra de apoio para te dar, de incentivo, sabe? Eu acho que isso que é o mais importante. Você sabe que tem uma história
que quem me contou foi o filho dele, o Orlando, também está no livro essa história, que é o seguinte, ele quando precisava conversar com os filhos, ele fazia da seguinte forma, ele tinha um banquinho em casa, e ele botava o filho sentar, ou a filha, né, sentado no banco. Vamos conversar. O que está acontecendo? Qual é o problema? O que está se passando com você? Então teve um dia que o filho dele, que sempre teve boas notas na escola, tirou notas ruins. E aí ele foi, e assim, e trocou uma ideia, ele, assim, legal mesmo com o filho, né? Por que você está tirando notas ruins? O que está acontecendo? O que que você está precisando? Eu acho que esse diálogo, cara, é muito legal. Isso é Uhum. assim, isso mostra, acho que mais do que nunca mostra a importância de você ter um diálogo em casa, com a família, sabe? Acho que isso é muito legal mesmo. Muito bacana. E como é que é ter um contato assim, tão próximo com o ídolo que você acompanhou na TV como personagem de seu peru, nas dublagens? Qual é a avaliação que você faz assim? Puxa vida, não imaginei que tanta coisa acontecesse na minha vida. O que você pode descrever? É o que eu te falei, assim, a ficha não caiu ainda, sabe? Uhum. E eu acho que quem está próximo dele pensa a mesma coisa. Você quer ver uma outra história? Eu estou te contando histórias, pode ser? Uhum. Estou te Sim, contando histórias. perfeito. Eu tive a oportunidade de gravar com o Marcos Caruso, né? E aí o Caruso estava me falando, o Caruso faz, né, o seu peru agora na escolinha do professor Raimundo, Uhum. né? E assim, é inegável a semelhança, né? Ele Todo está mundo fala representando disso, né? muito bem. Todo mundo Belo fala disso. papel. Está fazendo muito bem. Pois é. E aí o que acontece? Mas você sabe que ele quase desistiu pelo Não, seguinte, dessa história eu não sabia, não. ó, tá vendo? Então eu vou te contar. Ele não estava achando, ele não estava encontrando o personagem. É claro que ele sabia quem era o seu peru, como é que o Orlando fez, mas ele não queria fazer uma cópia, ele queria fazer uma Entendi. homenagem. São coisas diferentes. E ele tentava achar o personagem, ele não achava o personagem. Aí, faltando tipo poucas semanas para poder de fato entrar no estúdio e gravar, ele ligou para a Sininho e falou o seguinte: olha, eu preciso fazer um teste com maquiagem com figurino. Se eu não conseguir, se eu não me sair bem, eu não vou fazer o papel. Todo mundo, putz, cara, e agora? Aí marcaram para ele na Globo, ele foi até o Projac, ele botou, fez a maquiagem, botou todo o figurino, e aí ele começou a se olhar para o espelho, né? Uhum. Para tentar, para ver as feições, né? E aí ele achou o personagem que ele abaixa a bochecha. Aquele abaixa a bochecha, que é uma coisa tradicional do o Drummond, como o seu peru, ele encontra o personagem. E aí ele vê a semelhança, ele se viu, Hum, né? Ele falou que naquela hora ele só fez uma coisa, chorar. Ele chorava copiosamente, porque foi ali naquele momento que ele entendeu o que que era o personagem. Isso é maravilhoso, cara. caramba. Isso é maravilhoso. Encontrou o personagem, né? Muito bacana. Encontrou. E dentro de várias histórias aí, marcantes aí, tem outras que você quer contar aqui? Ah, a Que... gente vai conversando, eu vou lembrando. Assim, também as pessoas acham também que eu sei tudo, né, cara? Eu escrevi, né? Mas tem coisa que eu realmente não lembro, né, cara? Mas aí tem a história do Galo, que ele tentou Ah, o- fazer, ele foi fazer uma gravação do Galo, botaram o Galo no estúdio. Conta aí melhor pra gente não, aí. ali foi o seguinte, ele estava na Tupi, ele era contra a Isso. regra da Tupi. E uma coisa que sempre marcou, por exemplo, o Drummond, foi a capacidade que ele tinha de imitar vozes, de fazer sons de tudo. Tanto Uhum. por isso que ele conseguiu a vaga de contra-regra. O contra-regra nada mais é do que aquela pessoa que naquela época ela fazia todos os ruídos, né? Hoje, mais ou menos, quem faz isso hoje é o sonoplasta, mas naquela época Uhum. não era, era o contra-regra. E quando assim eles saíam para beber depois do expediente, né, para ter
rodas de conversa, o Drummond sempre ficou muito marcado por fazer imitações, né? E aí todo mundo assim, pô, o Drummond, cara é bacana, o cara faz várias vozes, legal, né? Não tinha dessa coisa de dublagem, para você entender. E aí nisso, a Tupi ia colocar um noticiário no ar, que tinha que ter um galo. Quando o galo canta, o cacique informa. Era esse o slogan. Hum. E aí, como é assim, para você tratar de equipamento, ainda era uma coisa muito moderna para a gente, digamos assim, sempre a Tupi ela contratava engenheiros americanos que sabiam mexer em toda a aparelhagem. E aí chamaram esse engenheiro americano para que ele fizesse, né, a produção, a direção desse comercial, digamos assim. E aí ele trouxe um galo para o estúdio, botou o microfone próximo, o galo lá cantou, mas não conseguiu captar. Tem pouco galo. Vamos colocar mais galo no estúdio. Cara, botaram uma pancada de galo. Pegaram acho que todos os galos, acho que da redondeza. Os galos nada. Todo mundo, puta, e agora? Aí um louco falou assim, cara, vamos chamar o Drummond, de repente ele faz um galo aqui e vai que dá certo, né? Mais uma Rapaz, oportunidade. chamou o Drummond e ele começou, né, fez o galo lá. Rapaz, os galos ficaram loucos, loucos. Os galos começaram a ficar histéricos. E o americano louco, cara, pegando todo o som. E aí ele descobriu que o melhor som de galo que ele conseguiu foi o som que o Drummond fez para atrair os outros galos. Ou seja, o que saiu, a versão final que ficou do galo, foi a que o Drummond fez. E Hum. aí o Drummond brinca, né? Sempre brincou com essa frase, né? Eu comecei como galho e vou morrer como peru, né? É a frase que ele sempre também brincou. Muito bacana. E tem uma famosa que eu estava ouvindo hoje, dei uma olhadinha, né? Para poder fazer essa live também. É muito legal o Guilherme Briggs. Ele tem um carinho imenso, né? Pelo Drummond. O que representa para ele como padrinho, uma inspiração. Uhum. Aí ele contou, eu acredito que talvez possa estar no livro também, a história que os ladrões tentaram assaltar o carro dele, mas aí ele virou o jogo. Foi. Ele Como é estava que foi ele essa história? tava, ele tava voltando de uma gravação da escolinha do professor Raimundo, que assim, já era muito tarde, né? Já era tipo umas 11 horas da noite. E aí, nessa época assim, não tinha celular, né? Então ele não podia ligar para casa e falar assim, olha, tô saindo, tô chegando, tô no meio do caminho. Não tinha isso, né? Não tinha essa interação com a família, né? Essa comunicação. E aí ele pegou a Grajaú Jacarepaguá e aí, de repente, aparece na frente dele, no carro dele, uns caras armados. Ele, putz. Aí quando ele vai sair do carro, ele manda logo uma pérola. Ah, não vai me dizer que é mais uma jovem grávida que eu preciso levar para o hospital para ter neném. Como assim? Que louco é esse? Não, não, isso aqui é um assalto. Aí ele, putz, grila. Só que aí, quando ele estava sendo assaltado, um dos bandidos reconheceu. Peraí. Tu não é o seu peru da escolhendo do professor Raimundo? Eu sou. Ah, então peraí. Todo mundo entra no carro, eles seguem na Grajaú Jacarepaguá e param no botequim ali mesmo na Grajaú Jacarepaguá. E aí o Drummond faz meio que um pocket show para eles. Imita o seu peru, imita o Scooby-Doo, Ai, imita todo legal. mundo, cara. E aí o maior papo, cara, cerveja, petisco na mesa. Aí ele fala assim, olha, você sabe como é, sou casado, né? Então, assim, a patroa deve estar em casa já preocupada, de repente pode até achar que eu tô com outro. Olha a minha situação. Preciso ir embora pra casa. Aí todo mundo, não, pô, beleza. Mas, ó, faço questão, eu vou pagar essa conta. Porque vocês todos são meus amigos. E pagou a conta. Pagou a conta. Aí, quando ele tá entrando no carro, o cara chegou pra ele e falou assim, aí, gostei muito de você, mas, ó, essa história da grávida que tu contou ali, ó, foi sensacional, hein? Aí o Drummond foi.
Aí toda vez que ele passava pela granja de Jacarepaguá, ele até acelerava mais com medo de ter que tomar mais chopp, né? Ao É. contrário, né? Em vez de ser assaltado, não, não. Eu tô evitando tomar o chopp. Não, e ele fala, e assim, e ele faz questão de falar, não, eu paguei, paguei, hein? Incrível, né, cara? Ótimas histórias, né? E tem a história também do camarão também, né? Ah, o camarão. Camarão é, na verdade, o nome do capítulo do livro é Um Camarão Pode Salvar Vidas, né? Uhum. Porque o que acontece? Drummond, que eu te falei, o Drummond era bom de briga. Ele tinha um soco muito forte. Ele era atlético, né? Ele fazia remo, né? Boxe, então ele era muito forte. E era bom de briga. Ele tinha um soco, ele tinha uma direita muito forte, tanto que o avô dele falou o seguinte: olha, porque o Drummond tinha uma brincadeira com os irmãos de ficar dando soco. E ele machucava os irmãos, né? Ele não tinha muita noção da força dele. Aí a avó falou assim: olha só, vou te dar uma luva de boxe para você amortecer as pancadas no seu irmão, né, nos seus irmãos, mas vamos para uma academia para você treinar boxe, né? E ali ele foi aprimorando, né? E ele é assim, hoje, cara, na época ele era uma pessoa esquentada, ele era pavio curto. E ele tava com uns amigos, né, tomando uma cerveja, né, comendo um petisco, batendo papo. E aí um cara chega e fala assim, aí tá rolando uma porrada ali, tão batendo no camarão. Quem é camarão? Não, o camarão é um parceiro nosso, amigo nosso. Bom, vamos lá então. E ele foi, né? Quando ele chega, cara, tava uma porradaria, cadeira voando, porrada pra cá, pra lá, pra lá, pra lá. E ele vê um cara, ele fala assim: puta, cara, se eu me meter em confusão aqui, vai dar um problema em casa. Meu pai falou que eu não posso ficar brigando na rua, coisa e tal, minha mãe. Isso ele vê um baixinho, ele fala assim: quer saber? Vou encher de porrada aquele baixinho e falo que eu dei uma força. E ele estoura de porrada o baixinho. Só que o baixinho era o camarão. Era o cara que estava tentando fugir da pancadaria, foi que ele acerta de pancada. Nisso, a polícia chega e ele tá com o camarão preso aqui e dando pancada no camarão. Porra, o camarão, para piorar, era policial, cara. Puta que. Nossa. Aí ele tava já para ser preso. Então, não, não, cara, olha só, ele não te conhecia, cara. Ele é nosso amigo aqui, ele veio para te ajudar. Ele, pô, mas o cara me arrebentou de porrada, mas assim, mas o cara veio para te ajudar, entendeu? Aí conseguiram, né, limpar a barra dele. Aí ele fica de fato amigo do Camarão, e o Camarão é que abre as portas para ele poder entrar na Rádio Tupi como contra-regra. Olha que loucura, né? Olha, como é que a situação é, hein? É, Nossa, e eu também. curioso, cara. Pois é, tô aqui agora lembrando de uma outra história. É, ele já estava na TV como seu peru, né, fazendo um mega sucesso, né? E aí não conseguia tirar férias, porque assim, ele tava fazendo o seu peru, mas tinha que dublar, ele, cara, era um diretor de dublagem e dublador, então assim, ele ficava o dia inteiro trabalhando mesmo. E a família, cara, vamos tirar férias, vamos tirar férias. Aí conseguiram botar ele dentro de um avião para Disney. Só que ele se pela de medo de avião. Pela de medo. Ele tem um medo danado de avião. Então ele estava intranquilo, né, cara? Era um voo noturno para poder dar aquela minimizada, né? E aí tá ele, Dona Glória e a filha, a Lenita. E ela já assim, ó, dormindo, né? E ele lá, cara, assim, acesão, né? Do tipo, cara, eu não consigo dormir no voo, não consigo dormir. O que que ele faz? Quando o avião sobe, né? Fica já. Ele, ele, ele pede uísque. Não, vou tomar uns uísques aqui. Toma uma, toma duas, toma três. Ficou, né? Passou do limite, né? Só que nessa, cara, dá uma turbulência. E aí todo mundo fica com aquele olho arregalado, né? E ele não parava de falar, né? Não parava de falar no meio de uma turbulência. Aí a dona Glória assim, fala assim, cara, ele vai aprontar alguma, ele vai aprontar alguma. Fechou o olho para ver se ele parava. Rapaz, quando passa a turbulência, ele estava tão nervoso, com as mãos suadas, ele começa a gritar alto no avião, imitando o Scooby-Doo.
Salsicha! Cadê você? Começou a gritar. Aí um cara começou a responder, ah, eu aqui, Scooby-Doo! E aí, cara, foi uma confusão no avião. Resultado, quando chega lá em Orlando, na Flórida, quando estão descendo do avião, cara, todo mundo pau da vida quando, tipo, você tem noção do que você fez à noite? Do escândalo. E ele com uma vergonha, com uma vergonha. Ele falou que até quando ele estava no parque, as pessoas olhavam para ele, você fez uma bagunça no avião. Aí ele falou assim, cara, puta, nunca mais tomei uísque em avião. Legal. E tem a história também muito famosa também, como é que surgiu a voz também do Scooby-Doo, né? Ah, Aproveitando sim. essa emenda, né? Conta aí pra gente aí. É mais uma daquelas coisas de oportunidade, né? Ele estava recém-casado, ele morava na Major Ávila, aqui na Tijuca, né? E chegava tarde em casa, como eu já falei, por causa da dublagem, né? E aí o que que aconteceu? Durante uma semana, mais ou menos, toda noite ele estava sendo acordado por causa de um miado de gato. Ele, "Pô, esse maldito gato não para de miar." Acordava toda hora com o gato. Aí um dia ele perde a paciência. Ele fala assim: Ô Glória, vou dar um fim nesse gato. E aí ele vai até a cozinha, que tinha uma janela, né? E o gato miava dali. E ele sobe na pia da cozinha com um balde de água. Que ele ia jogar esse balde para espantar o gato, né? Uhum. Quando ele vai jogar o balde de água no gato, ele toma um susto. Em frente à cozinha dele tinha uma leiteria. E o gato estava miando porque essa leiteria estava sendo roubada. Era um cara muito forte roubando. Ele, putz, tem um cara lá. Ele se assusta com o cara. E aí a única reação que ele tem é fazer um latido. Porque ele ficou com medo de Hum. jogar a água no cara e de repente o cara tá armado. Ou ele fala, ô, e o cara tá armado e dá um tiro nele. Então ele se esconde e faz um latido. O cara se assusta com o latido e sai correndo. O gato se assusta com o latido e para de miar, some. E aí, isso foi em 52. Em 72, quando ele faz o teste para o Scooby-Doo, ele fez exatamente o mesmo latido. E ele Olha. passa no teste. E agora, o mais louco de tudo é o seguinte: Scooby-Doo é um cão medroso, né? Um cão covarde, né? E o latido que ele faz para o Scooby foi o mesmo que espantou o bandido e o gato, né? Isso é muito, muito louco, né? Que Oi, bacana. Cristina, boa noite, tudo bem? Olá, Cristina, como vai? Cara, é muitas histórias e muitos momentos, né? Então, é óbvio, esse foi um dos momentos mais aí marcantes para você, né? Ah, Aquele sem dúvida, cara. contato, apertar a mão dele, olhar assim, olho no olho. Sabe que E. o que eu mais quero é poder ir lá, né, cara? E Uhum, visitá-los, né? É o que eu mais quero. muito bacana. E também nessa noite aí tinha muita gente ilustre, olha só. Tinha outro mestre também, né? Grande mestre, olha só. Ah, rapaz, isso aí, cara, muito louco. Teve uma hora que eu tava assinando um livro, e aí tava do meu lado o Drummond, tava o Briggs do outro, e aí eu Só tô vendo o grande isso Briggs ali. falar o seguinte, olha, eu peguei um livro para você. Aí eu escuto assim hein? Eu, então, peraí, eu conheço essa voz. Cara, quando eu olho, era só o Bar Davi. É Assim, somente só. Incrível, mas né? assim, cara, teve muita gente, assim, que foi no dia, por exemplo. É ruim você falar, porque você sempre acaba esquecendo um, né? Mas, por exemplo, Miriam Fischer estava lá, Marco Ribeiro, Ricardo Schnetzer estava lá. Ó, Uhum. quero dar um, quero fazer uma pausa aqui, mandar um grande abraço para a Cleide que está aí. A Cleide Abraços. foi ela que abriu espaço para a gente lá no shopping Boulevard Carioca, é, na escola Mirim da Herdeiros da Vila, né? Foi ela que abriu o espaço, foi ela que, sabe, organizou tudo para a gente fazer essa linda homenagem para o Drummond. Você sabe que eu sou Império Serrano, né? Mas depois desse dia, a Vila Isabel também tem um lugar especial aqui no coração. Muito Como o legal. Império não sobe mais, né, cara? Eu sou Império na Série A, né? E sou Vila Isabel no grupo especial, né?
Olha, ela estava agradecendo, ó. Obrigado, querido. Não, ela foi Agradecimentos. maravilhosa. Toda a equipe da Herdeiros da Vila foi espetacular. Inclusive, se você tiver a chance de ir lá visitar, é um centro cultural maravilhoso. Sim, após terminar essa loucura de pandemia, podemos marcar. Eu Será faço uma questão honra. de ir com você também. Você me avisa que a gente vai junto. Tá show, então. Aí, estamos aqui, faltando uns 4 minutinhos para terminar nosso bate-papo. Você falou que o Drummond, queridíssimo como ele é, está sempre rodeado de pessoas do bem. E essa imagem aí, o que que você pode falar? O que significa? Então, esse dia aí foi o dia que ele recebeu a medalha Pedro Ernesto, que é a principal medalha do município do Rio. Ele já tinha recebido, em 95, a medalha Tiradentes, que é a principal do estado, mas ele não tinha do município, né? E aí, quem deu para ele essa medalha, quem foi o vereador Raimon, que atendeu ao nosso pedido, né? E fez essa linda homenagem. Aí você pode reparar que é o que eu te falo. Tem assim, tem vários, assim, tem família, dubladores, e uma molecada nova, cara, que tá lá Uhum. para poder homenageá-lo, entendeu? E repara só aonde tá a Dona Glória. Tá Peraí. exatamente do lado dele. Tá Sim, ele, a Dona Glória, o Felipe do lado, o Alexandre do outro. Estão todos sempre, juntos, cara. sempre. Isso aí, isso é lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Estamos aqui já encerrando nossa live. Vamos fazer uma foto e fazer os agradecimentos também, né? Olha aí, vamos fazer uma foto? Vamos lá. Peraí, só um minutinho. Me coloca um cabelo e me deixa bonito. Vamos aí. Vamos lá. Sorrisão. Show. Cara, privilégio total em falar com você. Histórias muito bacanas, hein? Não, sabe, assim, eu vou te fazer uma confidência, sabe? Foi a primeira live que eu pude falar, sim, que eu pude conversar sem ter aquelas perguntas de sempre, né? Valeu mesmo pelo espaço. Não, Poxa, mas foi sério, muito bacana. sério mesmo. E eu fico muito feliz, Obrigado aí né? pelo espaço. É o resultado da entrega também e ter você como um convidado ilustre, né? Para falar um pouquinho como foi feito o livro, coisas do cotidiano Eu que te você falei, abordou muito. Então foi muito bacana, cara. se precisando, eu tô aí. Você tem Ok. já meus contatos, só você me chamar. Quem sabe no futuro não tem um outro livro aí. Quem sabe, Olha, hein? quem sabe é sinal que nunca diga nunca. Para você, ó, eu não posso falar Segredos. nada. Segredos. Mas enfim, obrigadão aí. E vamos agradecer a galera, né? Que passou aqui, né? Pois é, só Agradecimentos gente aí. querida, né? Obrigado a Muito todos. bacana. Eu não, se eu citar também alguma, posso cometer alguma injustiça, mas assim, obrigado a todo mundo aí, entendeu? Pelo, e é você, né, cara? Principalmente pelo espaço. Ok. Gratidão total. Vitor, sucesso para você e que esse livro possa bater recordes e recordes, porque você merece. Pois é, cara, assim, isso é uma briga